Ei gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser a resenha do restaurante Rose and Crown Dining Room, que é um restaurante que fica localizado lá no pavilhão do Reino Unido, no Epcot. O Rose and Crown possui, na verdade, duas áreas. Uma que é o pub, que é chamado Rose and Crown Pub, e outra que é a parte de table service, né, o restaurante propriamente dito, que é chamado de Dining Room. Esse restaurante, é lógico, serve comida britânica e tem uma boa carta aí de cervejas e drinks com cerveja, que é bem característico, né, lá do Reino Unido. Então as bebidas são tipo o ponto alto aí do restaurante. Ele abre tanto para almoço quanto para jantar e é um restaurante conhecido por ter vista para o show de fogos lá do Epcot, né, que é o Illuminations. Então esse restaurante aí tem uma varanda do lado de fora e se você tiver sentado lá na varanda, você consegue ter uma ótima visão do show de encerramento do parque. Uma curiosidade desse restaurante é que o nome dele, Rose and Crown, surgiu após a Disney ter feito uma pesquisa sobre nomes de pubs lá no Reino Unido para escolher o nome do restaurante e ter percebido que essas duas palavras, Rose e Crown, eram as que mais apareciam em nomes de pubs. Então a Disney resolveu unir essas duas palavras e esse ficou sendo o nome do pub e do restaurante. Esse restaurante aceita reservas que podem ser feitas lá pelo site da Disney ou pela central de atendimento, como em todos os outros restaurantes do complexo. E as reservas são muito indicadas, porque esse é um dos restaurantes mais concorridos desse parque, justamente por ele ter vista para os fogos no jantar. Para quem está hospedado na Disney e adquiriu o Disney Dining Plan, a refeição nesse restaurante custa 1 crédito Table Service. Antes de eu começar a resenha propriamente dita aí do restaurante, dar as minhas notas nos quesitos que eu escolhi, eu peço que se você chegou aqui no canal agora, não deixe de se inscrever. Deixa o seu joinha aqui para mim se você estiver gostando dessa série de vídeos de resenhas dos restaurantes que eu visitei em Orlando. E se você ainda não viu os outros vídeos dessa série, eu vou deixar a playlist linkada aqui embaixo pra vocês e vai passar aqui nos cards também. Assina o sininho de notificações se você quiser saber quando vão sair os próximos vídeos de resenhas ou os outros conteúdos aqui do canal também. E se quiser, me acompanhe lá nas minhas redes sociais. Começando então pelo quesito ambiente. Esse restaurante, na verdade, é dividido em dois restaurantes, né? Um deles é o pub, onde o estilo de serviço é quick service, né? Não tem serviço de garçom e também não tem muitas mesas, é um ambiente pequeno, só com umas poucas mesas altas, assim, para apoio de copos e comida. Mas você pode comer alguns aperitivos do restaurante lá no pub também. E tem a parte do restaurante propriamente dito, que se subdivide na área interna e na varanda que eu tinha falado para vocês. Essa área interna, a divisão entre ela e o pub é só um portãozinho de madeira baixo, então é como se fosse tudo junto, né, um ambiente só, e por isso o ambiente não fica tranquilo, porque, né, as pessoas ficam bebendo lá no pub, conversando, tem um pianista que fica tocando, então é um ambiente mais animado, assim, mais barulhento, não é para uma refeição tranquilo, vamos dizer assim. A parte da varanda também não é muito reservada, porque você está do lado de fora, então as pessoas estão passando no parque, estão conversando, tem música tocando também. Daí não é uma refeição super tranquila, é um ambiente mais animado, mais descontraído. Daí quando você faz o seu check-in, então você tem a opção de pedir para sentar do lado de fora ou na área interna. É lógico que mediante disponibilidade, né? Talvez se não tiver uma mesa disponível no momento você tenha que esperar um pouco. Mas você pode pedir, né? É lógico que no jantar muitas pessoas optam por ficar do lado de fora devido à possibilidade de assistir o Illumination. Só que em algumas épocas do ano é bem desconfortável sentar lá do lado de fora devido ou ao calor intenso ou ao frio intenso. Então pode ser que, como nós, você também opte por ficar na área interna, se esse for um problema pra você, como era pra nós, que tava frio pra caramba. Eu acho até que eles só estavam acomodando pessoas do lado de fora mediante pedidos, porque quase não tinham mesas ocupadas, né? Era só mais na área interna mesmo. Então, aí é um fator a ser considerado. Na parte de decoração, é uma decoração bem bonita, né, bem inglesa mesmo, bem cara de Inglaterra. Os garçons ficam vestidos a caráter, meio que com roupas de época lá da Inglaterra e tal. Porém, não é uma decoração que super impressiona. É bonito, mas não tem nenhuma
temática muito grande, enfim, nada demais. No final das contas, então, eu vou dar para esse restaurante a nota 7 de 10 pro quesito ambiente. Agora, no quesito atendimento, a garçonete que atendeu a gente era bem educada, assim, bem solícita. Só que eu achei um pouco estranho o fato dela fazer umas caras um pouco estranhas quando a gente falava com ela. Eu acho que ela não estava conseguindo entender muito bem o nosso inglês abrasileirado aí. Só que apesar de eu entender o fato dela não entender muito bem a gente, até pelo nosso inglês não ser tão bom e pelo fato do inglês britânico ser um bocado diferente, mas essas caras esquisitas, né, de meio que não tô entendendo, assim, eu achei estranho porque eles deveriam saber lidar com o turista, né? É lógico que ela deve atender pessoas de várias partes do mundo, então ficar com essa cara meio esquisita, sei lá, eu achei um pouco desagradável, não que ela tenha sido mal educada, mas eu senti pouco acolhimento, vamos dizer assim, da parte dela, no fato da gente falar outro idioma. E principalmente porque a gente foi em outros restaurantes, tanto na Disney quanto fora da Disney, e em nenhum outro eu tive a impressão que eu fiquei, né, igual eu tive dela. Então, é uma coisa assim que me desagradou um pouco. Mas como eu falei, ela atendeu a gente bem no geral. E o ponto alto foi o atendimento dela no momento em que a gente terminou o jantar, que a gente acabou terminando um pouco cedo, porque nossa reserva era para 19 horas. A gente acabou por volta de 8 e pouco. E o show de encerramento era só às 21 horas. Porém, a gente queria ter essa vantagem de assistir o show de dentro do restaurante, né, do ambiente do restaurante, que é um ambiente mais exclusivo, só que a gente estava acomodado do lado de dentro. Então a gente perguntou a ela se a gente poderia ficar lá do lado de fora aguardando o show, né, para poder a gente assistir ainda dentro do ambiente. Nós falamos que ficaríamos lá na varanda, em pé, aguardando, porque para não ocupar uma mesa, né, e também a gente não queria permanecer na nossa mesa para dar oportunidade a outras pessoas que estavam esperando o horário da reserva, né? E só que ela não queria que a gente ficasse lá em pé, porque ela ficou, poxa, vocês vão ficar 1 hora em pé e tal. Então ela falou pra gente aguardar um pouco e foi pedir, né, pra poder acomodar a gente numa mesa do lado de fora. Então ela fez questão de acomodar a gente numa das melhores mesas lá do lado de fora, que não tinha ninguém sentado devido ao frio. Então, nessa parte, ela atendeu a gente super bem. Ainda ficou meio sentida da gente ficar no frio esperando, mas falou que de forma alguma ela ia deixar a gente lá em pé, né? Então, nessa parte, ela ajudou a gente bastante, foi muito bom. E por isso, a minha nota pro atendimento vai ser 8 de 10. Em relação à comida, o cardápio desse restaurante, que vocês podem consultar lá no site da Disney, tanto em inglês como em português também, é o mesmo cardápio tanto para o almoço quanto para o jantar. Esse restaurante funciona à la carte, então você paga pelo que você resolver consumir. O cardápio ele não é extenso em comidas, porque como eu falei, o ponto-chave desse restaurante são as bebidas, né, as cervejas, por ser um estilo pub mesmo com serviço de mesa. Então o cardápio tem ali uns poucos aperitivos, poucos pratos principais e poucas sobremesas. No nosso caso, só eu e minha mãe resolvemos experimentar as cervejas nesse dia, porque meu namorado estava dirigindo e minha irmã não bebe cerveja. Aí uma coisa legal do cardápio desse restaurante é que como o ponto alto são as bebidas, a ideia das comidas é dar uma harmonizada com as bebidas disponíveis. Aí cada prato no cardápio vem indicando qual bebida com qual ele harmoniza bem. Então, nesse dia, como eu queria experimentar aí um prato mais britânico mesmo, mais característico, eu optei pelo Bangers and Mash, que é uma tradicional linguiça inglesa com purê de batata, cogumelos assados, geleia de cebola caramelada e um molho de vinho tinto. Daí eu optei pela cerveja Bess Ale, que era que o cardápio indicava como boa com esse prato. Minha mãe e minha irmã resolveram dividir um prato, né? Então elas pediram Fish and Chips, que nada mais é do que um peixe à milanesa frito, servido com batatas fritas e molho tártaro. Minha mãe também optou pela cerveja que o cardápio indicava, e no caso dela foi uma Harp Lager. E meu namorado, que ama hambúrguer, resolveu pedir o único hambúrguer que tem disponível no cardápio, que é o Welsh Pub Burger, um hambúrguer de carne Angus com molho de queijo e cerveja, com bacon e alho poró também
empanados na cerveja e servidos com uma maionese especial lá do restaurante. E como eu falei, ele e minha irmã não beberam cervejas, ficaram só no refrigerante. A gente ficou só aí no prato principal, sem entradas e sem sobremesas, porque passear no World Showcase é uma viagem gastronômica também, então a gente acabou experimentando alguns snacks, algumas comidinhas ao longo, né, dos pavilhões, então a gente não tava com tanta fome. Eu gostei muito da possibilidade de provar um prato bem britânico mesmo, né? Eu adoro provar comidas diferentes de outras culturas. Achei que o meu prato estava bem gostoso. Todo mundo gostou, na verdade, dos pratos, porém ninguém saiu falando assim, nossa, que restaurante maravilhoso, que comida é essa? Então, assim, a comida estava bem satisfatória, estava tudo bem feito, tudo gostoso, porém não é aquele restaurante, nossa, preciso comer essa comida, né? Eu preciso voltar aqui. No quesito comida não foi isso, estava gostoso, mas não impressionou. Sendo assim, vou dar uma nota mediana também, 7 de 10 para o quesito comida. Avaliando agora o custo-benefício, esse restaurante é classificado pela Disney como um restaurante onde se gasta de 15 a 35 dólares por refeição, por pessoa, sem contar taxas e gorjetas. Ele tem entradas que variam de 8 a 14 dólares, pratos principais de 22 a 27 dólares e as sobremesas vão de 7 a 8 dólares. Já as bebidas alcoólicas começam ali em 9 dólares, né, as cervejas, e os drinks, quanto mais elaborados, mais vai subindo o valor. Dessa forma, eu acho que a conta da Disney é um pouco esquisita, porque acho que é muito fácil você gastar mais de 35 dólares nesse restaurante. No nosso caso, a nossa média ficou em 25 dólares, mas como eu falei, minha mãe e minha irmã dividiram um prato e só eu e minha mãe tomamos cerveja, que é um item bastante esperado de se consumir num restaurante como esse. Então, na minha visão, a nossa média ficou baixa, porém é fácil você gastar bem mais do que isso num restaurante como esse. Uma coisa que é legal é a possibilidade de você levar uma caneca como essa para casa, se você estiver tomando cerveja. Essa caneca vem aí com o logotipo do restaurante, escrito Epcot e Pavilhão do Reino Unido. Se você for comprar uma cerveja normal, sem a caneca, você vai pagar R$ 9,25. Já com a caneca, você paga 14 dólares e 25 cents. Então a caneca sai por 5 dólares. Quem já foi ao Epcot sabe que é muito difícil você achar um souvenir no World Showcase por 5 dólares. Então é um bom preço aí para um souvenir, apesar de ser uma caneca de plástico. Uma boa lembrancinha aí para você trazer para casa. Então isso ajuda aí no custo-benefício do restaurante. Agora, falando mesmo do custo-benefício da comida, as porções são generosas, né? Dá até para dividir se você não tiver com muita fome. Porém, a comida não impressiona, apesar de ser legal a possibilidade de você provar uma culinária nova, né? Comidas diferentes. Os sabores não impressionam, né? Nada fica tão marcado, então isso eu acho que cai um pouco o custo-benefício, porque você com o mesmo preço pode talvez ir em restaurantes bem mais interessantes, tanto no Epcot como em outros parques, no Complexo Disney ou até mesmo fora do complexo. E o grande benefício do restaurante, na minha visão, é realmente a possibilidade de você assistir o show de fogos no jantar, sentadinho na sua mesa. É lógico que nem todo mundo vai ter essa possibilidade e não é uma garantia, mas se você conseguir, vai ser muito bom. E se você não conseguir assistir sentado, pelo menos na hora do show de fogos você pode levantar e ir até lá fora, se você ainda estiver no restaurante, ou pedir para ficar lá esperando, como a gente fez até o horário do show. Então eu acho que isso é o que eleva mais o custo-benefício do restaurante. Mas no geral eu não vejo muito aproveitamento, eu não vejo grande benefício numa refeição lá. Então por isso eu vou dar uma nota 6 de 10. Na avaliação geral do restaurante, então, como eu falei, a refeição foi gostosa, porém não impressionou em nada. Eu me lembro bem da primeira vez que a gente viajou para Orlando, quando a gente foi lá no Pavilhão do Reino Unido, a gente amou a cerveja e o fish and chips que a gente comeu lá no Yorkshire County Fish Shop, que é tipo um quiosquezinho que tem ao lado do Rose and Crown. E o fish and chips estava delicioso, a gente amou. A cerveja também estava muito boa, que são as mesmas coisas que são servidas lá no restaurante. E você paga um valor, vamos dizer assim, menor, porque você não vai pagar
gorjeta em cima deles. Além disso, nessa viagem também a gente assistiu o show de fogos do pavilhão do Canadá, que é o pavilhão vizinho ali ao do Reino Unido, e a gente teve uma vista tão boa quanto a vista que a gente teve de dentro do restaurante e de graça, né? A gente só teve que chegar um tempo mais cedo para guardar o nosso lugar. E por fim, eu tive a impressão, né, enquanto eu tava no restaurante, que o pessoal que tava lá no pub estava se divertindo muito mais do que as pessoas que estavam na mesa. Então você pode ir lá e comer alguns itens do cardápio do restaurante, tomar a cerveja e aproveitar o mesmo ambiente num restaurante quick service, onde você não vai ter que pagar a gorjeta, e é um ambiente mais animado, como eu falei, só não vai ter uma mesa reservada. Dessa forma, mesmo eu tendo gostado do restaurante, tendo gostado da experiência, eu acho que todas as experiências que são oferecidas ali, você pode ter de outras formas, pagando um preço bem menor. Então, assim, acaba que ficou pra mim um restaurante meio sem sentido, né? Sem um a mais, sem um diferencial. Então, não é um restaurante assim que eu recomendaria tanto. Então, por isso eu vou dar uma nota 5 de 10 como uma avaliação de aproveitamento geral do restaurante. Então, gente, a nota média do restaurante ficou em 6,6. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí da resenha. Me contem aí nos comentários, por favor, se vocês já visitaram esse restaurante também. E o que vocês acharam? Vocês gostaram? Tiveram uma experiência melhor que eu? Quem sabe, né, não mude a minha visão, eu resolvo visitar o restaurante em uma outra ocasião. Espero que essa resenha tenha sido útil para te ajudar a decidir se você vai visitar esse restaurante ou não. Então, muito obrigada por assistir o vídeo e até a próxima!